Bom, nós estamos chegando então aqui na última aula do nosso curso de Ultrassom Point of Care e agora nós vamos abordar a punção guiada por ultrassom. Não é o objetivo dessa aula pormenorizar toda a técnica da realização da punção do catéter venoso central. Existem vários aspectos, por exemplo, antisepsia, colocação de campos, paramentação, que não vão ser avaliados, não vão ser abordados nessa aula, ok? Entretanto, elas não podem ser relegadas a segundo plano. É fundamental, além da técnica correta do uso do ultrassom, o conhecimento da anatomia, o conhecimento das técnicas de antisepsia e de manuseio do catéter, ok? Vamos lá. Por que a gente usa ultrassom para fazer punção? Veja só, essa é uma meta-análise que fez algumas perguntas relacionadas ao uso do ultrassom nesse contexto. E aí uma das perguntas que essa meta-análise fez foi: o ultrassom ajuda a acertar a veia na primeira tentativa? E a resposta favoreceu o ultrassom, ou seja, quando eu uso ultrassom, eu acerto a veia de primeira mais vezes do que se eu não o utilizo. Outra pergunta que ele fez: o ultrassom diminui a incidência de complicações? E, de novo, o resultado favoreceu a ultrassonografia, ou seja, o ultrassom ele aumenta a segurança do procedimento. Se vocês olharem nessa letra pequenininha aqui, essa meta-análise é de dezembro de 1996, ou seja, já faz mais de 20 anos que a gente já sabe, através de vários estudos, que o ultrassom é bom para fazer punção. Portanto, nós estamos atrasados. A gente precisa incorporar o ultrassom nesse contexto em prol dos nossos pacientes, ok? Outra coisa interessante, o ultrassom ele é custo-efetivo, ou seja, ele economiza recurso ao ser utilizado para esse procedimento. Ele economiza tempo do centro cirúrgico, ele economiza antibiótico, porque diminui a incidência de complicações, ele economiza a avaliação de outras especialidades, do cirurgião torácico, ele economiza diária de UTI, porque o paciente fica menos instável, porque ele não teve pneumotórax, hemotórax e assim por diante. Ou seja, além de ser mais seguro, ele é custo-efetivo. Outro motivo fundamental pelo qual a gente deve utilizar o ultrassom nesse contexto são as variações anatômicas da veia jugular. Vocês imaginam tentar puncionar essa jugular aqui, por exemplo? Tudo bem que é 1% dos casos que tem. Agora, essas jugulares anteriores são relativamente comuns. Inclusive, a minha jugular esquerda, ela está bem em cima da carótida. Então, se você um dia for me puncionar e o ultrassom quebrar, você já sabe que se você for na minha jugular esquerda, ela está em cima da carótida, ok? Então, é muito importante a gente ter consciência de que a orientação anatômica, ela ajuda até certo ponto para a gente fazer a punção da veia jugular interna. Eu garanto aqui que todo mundo que já fez punção sem ultrassom já passou alguma dificuldade para encontrar a veia. E provavelmente era por isso. Às vezes a sua técnica está corretíssima, o problema é que a veia tem uma variação anatômica. Em particular em pacientes que já foram submetidos a múltiplas punções, porque daí a anatomia pode se distorcer. Não necessariamente ela é diferente, ela se distorceu por conta de algum acidente prévio, alguma coisa nesse sentido. Sem contar que pode haver um trombo dentro do vaso e a gente não saber, ok? Outro aspecto interessante e que muitas vezes a gente não leva em consideração na técnica da realização da punção da veia jugular é o fato de ela variar de acordo com a posição do pescoço. Então, tradicionalmente, é ensinado que a cabeça deve ser movimentada na direção contralateral à da punção. Só que a partir do momento que eu movimento a cabeça na posição contralateral, existe uma anteriorização da veia em relação à artéria. Portanto, a gente acredita que as punções devem ser feitas com a cabeça em posição neutra. E eu convido vocês a fazerem isso com o ultrassom. Então, coloquem o ultrassom no pescoço do paciente, movimentem a cabeça dele para vocês verem esse comportamento da jugular em relação à carótida, ok? Isso realmente acontece. E é por isso que hoje em dia nós temos deixado a cabeça neutra para fazer a punção. E o transdutor utilizado para a punção da veia jugular é o transdutor linear por motivos que já foram abordados, né? Ele é um transdutor
que permite a visualização de estruturas mais superficiais de forma mais acurada. Então, ele é o transdutor ideal para esse tipo de punção.